Aquele ano começou diferente. Muita gente comprou a ideia do novo presidente e veio aqui se associar. Quando a minha torcida tá assim, bem, aí vocês já sabem o que acontece, né? O Santa Cruz estava num processo de ebulição por conta do presidente Jonas Alvarenga, que levou um clima de confiabilidade e também de contratações pontuais, coisas que fizeram com que a torcida acreditasse realmente naquilo. E a torcida que na realidade tem um clube como um caso de amor verdadeiro, eu me enquadro nisso aí, né? E acreditou no projeto de Jonas Alvarenga, né, de fazer 50 mil sócios, o Barcelona do Nordeste, na época que ele fazia esse tipo de comentário, né? Foi arregimentando, ao ponto de que nós fomos convidados para fazer sócios aqui em Camaragibe, vender ingressos. E nós conseguimos fazer muitos sócios, né? E em um ano eu fiz mais de 27 mil sócios. Não obstante ter pego Santa Cruz, estava com 464 sócios pagantes. Na realidade, esta rua aqui ficava uma fila enorme aqui, de muitas pessoas que vinham de Carpina, São Lourenço, Timbaúba, muitas pessoas do interior daqui de aldeia. Ninguém jamais iria acreditar que aqui em Camaragibe uma pessoa tenha feito 6 mil e poucos sócios para o clube naquele momento, em um momento de muita dificuldade. Em Timbaúba, o Santa Cruz começa a ganhar do Recife bem antes do jogo. É com uma equipe que ataca o torcedor para fazer dele sócio do clube. O resultado é bom. Há até quem troque de paixão. Eu sou Santa Cruz, eu era Náutico. Mas o Náutico perdeu pro Sport e fez uma vergonha a mim. Amigos, a massa tricolor abraçou a causa. E eu pensei, agora vai. A gente contratou Mancuso, o argentino era o cara. Jogador de seleção. Só pela festa do aeroporto, fiquei imaginando como seria. Quando anunciei a contratação pelas rádios, televisão, houve um alvoroço no estado. A torcida acompanhou até o Arruda, foi uma coisa linda, uma coisa empolgante. Então eu entendi naquele momento que eu havia acertado na música, né? Além de Mancuso, veio outro argentino, Almandóis, zagueirão. Chegou também o atacante Paulinho McLaren. Lembram dele? O artilheiro do Brasileirão. Ainda tinha Marcelo Martelotti de goleiro, Camanducaia, aquele atacante que fez sucesso no Santos. Luiz Carlos, que tinha sido nosso herói em 95. Mas em campo as coisas deram errado. E o clima esquentou bem aqui, debaixo do meu nariz. Ainda assim, chegamos na final do Pernambucano. Mas perdemos pro Sport. Leonardo, livre, chutar no canto esquerdo de Marcelo. 2-1 Sport. E comemora o título inédito de tetracampeão estadual. Veio o Campeonato Brasileiro, a gente na segundona. Logo de cara levamos 2 lapadas nos 3 primeiros jogos. Nosso técnico Otacílio Gonçalves entregou o carro. Chegou Arthurzinho e nada. A pressão só aumentou. Eu ficava pensando num jeito de ajudar, mas virei e foi palco de uma goleada de 5-1 pro América Mineiro. Era o fim da linha para Arthurzinho. Ele durou pouco, 8 jogos. Foi uma derrota, eu me lembro, foi no meio de semana à noite. Foi uma coisa assim, muito feia. Aquele jogo que você torce para acabar, para você não levar mais gol. E aí o presidente resolveu tomar uma grande decisão, né? Foi aí que eu vejo hoje como pontapé para que o Santa Cruz pudesse alavancar naquela competição. No Arruda, menos de 24 horas depois do vexame diante do América Mineiro, o time voltou a treinar. Sob o comando do técnico Arthurzinho, no final do treino ele soube pela imprensa que não era mais o técnico do Santa Cruz. Me sinto frustrado, chateado. Nereu Pinheiro, o coordenador técnico das divisões de base, é quem dirige o time domingo no jogo com a Desportiva. Foi feliz quando soube da notícia de Nereu. Era um amigo de longa data. Acima de tudo, um cara que tinha respeito por esse escudo. E eu sentia, aqui estava a chance da vida dele. Mas o começo com o Nereu foi sofrido. O time estava entregue. O terceiro jogo dele, perdemos feio, 3-0 lá no Pará. E o meu velho amigo não suportou. Vou dizer uma coisa a vocês.
Eu nunca vi Nereu tão indignado. A derrota por 3-0 para Tunaluso em Belém foi a gota d'água. Irritado com a apatia do time, o técnico interino Nereu Pinheiro resolveu entregar o cargo. Jogador com má vontade, é isso? Eu vou te dizer, eu vou ficar calado. Nereu, com toda a sensibilidade dele, com todo o conhecimento, né, em relação ao clube, né? E ele sabia, né, que a gente estava com problema dentro do nosso elenco, né? Haviam jogadores que não estavam remando para o mesmo lado. Parecia que o grupo parecia um grupo rachado. Foi quando, no aeroporto, nós estávamos conversando, na hora que nós íamos já cada um para a sua casa, eu chamei ele e disse: não entregue não. Você pense o que é que você poderia fazer. Ele disse: Charles, veio para continuar. Essa direção teria que tirar vários jogadores. Veja que coisa interessante, vários. Mas Nereu também era macaco velho. Ele sabia o que estava fazendo e estava prestes a iniciar uma revolução naquele time. Chamei ele para jantarmos e fiz a seguinte proposta para Nereu: se eu afastar esses 11, você continua técnico de Santa Cruz? No arrudo dia de despedida, o volante Mancuso veio acertar as contas e se despedir dos companheiros de clube. A partida é sempre triste. Sempre que você vai embora, nunca é com felicidade, não? E mais quando você deixa muitos amigos. Quem observa tudo é o técnico Nereu Pinheiro. Ele volta ao comando do time em definitivo e não quer saber dessa história de ser um técnico tapa-buraco. Não, agora não. Você acha que havia má vontade por parte dos jogadores em colaborar com você? Naquele Existia, grupo? não era nem com o Nereu, eu acho que era eles próprios, né? E com isso prejudicava o Santa Cruz. Nereu, então, decidiu abrir mão das estrelas. Corajoso, entregou essa camisa aos garotos que ajudou a formar aqui, comigo, nesse gramado, os pratas da casa. Era como se um pedaço de mim, do Arruda, ganhasse vida em campo. Tudo começou a mudar exatamente aqui. Foi num jogo contra o América de Natal, faltando só 3 rodadas para o fim da primeira fase. Em mais de 10 meses, o Santa Cruz contratou quase 40 jogadores. Curiosamente, contra o América de Natal, o time depende mesmo da prata da casa. E prata, o time tem de sobra. Ali eu sempre friso, porque 99 foi o ano de você ver mesmo e você acreditar, né? De acreditar que todo mundo pensou que era impossível o prata da casa, né? Pegar na constância que a gente pegou um time. Os meninos sabiam, era a chance da vida deles. Arley, nesse chute certeiro aí, decidiu o jogo para nós. Coisa do destino mesmo. Essa vitória veio dos pés de um dos nossos garotos. Foi 1-0 magrinho, mas ali começou a mudar nosso rumo. Deixamos para trás a ameaça de rebaixamento. Graças a Deus, né? A Prata Cata deu sorte. Agora sim. Agora o Nereu Pinheiro armou o time certo. Tem que botar o que é da gente aqui, ó. 1-0 Santa. Vitória da coragem. Da luta, da raça e da coragem, entendeu? Não era todo mundo que tinha coragem de fazer o que eu fiz, não. Com muita garra, com muita vontade. Isso daí que a Prata da Casa tem que mostrar. Eu acho que ele botou o coração na ponta da chuteira e a gente tem que respeitar essa camisa, porque acima de tudo a gente tem o Santa Cruz aqui, ó. Marcelinho, Marcílio, Batata, Baiano, Wellington, Arley. O time mudou de vez e ele tinha a minha cara. E, meu amigo, deixaram a gente sonhar. Chegamos à última rodada com chances de classificação, de tentar beliscar a última vaga entre os 8 melhores. Tivemos um jogo decisivo lá no Maranhão contra o Sampaio Correia. Que esse jogo dependia também de outros resultados para que aquele clube que ia cair para a 3ª divisão pudesse permanecer entre os 8. Foi um sábado iluminado em São Luís do Maranhão, no Castelão. O Santa foi grande. O sonho da classificação começou a virar realidade nas mãos do goleiro Nilson. Nosso time eram jogadores formados no Santa Cruz e que tinha um pouco mais de rodagem. Era eu, Tinho, Eleomar e Valdomiro. Mas a verdade é que com esse time barato, simples, mas de um caráter enorme, conseguiu dar toda a volta. A vitória começou a tomar forma pelos pés de Márcio Alain, que por pouco não foi substituído. Em campo, foi dele o primeiro gol tricolor. Contra o Sampaio Correia foi um jogo que marcou muito. Muito.
Até com gol de batata, lembro como se fosse hoje. Gol de batata. Uma roubada de bola da gente que deu errado para Toninho. O Toninho foi na frente de um zagueiro, só tinha ele. Eu peguei, corri, né? Saí praticamente no meio de campo com a bola, né? Aí, graças a Deus, eu tive a frieza de sair o goleiro, eu driblei o goleiro. O Toninho ainda pediu do outro lado da bola, mas eu fiquei com medo. Deu bandeirinha da impedimento, aí eu fiz o cara que errado, o goleiro veio, saiu nos meus pés, eu tirei dele, toquei pela rede e graças a Deus. Tem jogador que é marcado com título, né? Eu fui com gol. Batata fez o resto, fez um golaço, fez 2-0. O Sampaio Correia ainda diminuiu. Romero de pênalti fez 2-1, mas já era muito tarde. O Santa agora está entre os 8. Esses caras arrancaram uma classificação heróica quando muita gente já tinha jogado a toalha. E ali tiveram certeza. Essa camisa pesa. O time agora se sentia pronto para derrubar quem viesse pela frente. Vai para a segunda fase da competição. Um joga com 8. 8 é o Santa. E quem é o primeiro? O primeiro era o São Caetano, gente. Que era o bicho-papão do futebol brasileiro naquele ano. E aí passamos para essa fase que era pegar o São Caetano na melhor de 3. E quando isso aconteceu, quando a gente chegou aqui, nós nos reunimos, eu digo, gente, não dá para ter outro pensamento que não seja subir divisão. É carnaval, pelo menos para a torcida do Santa Cruz. De ônibus, de carro, a pé, todos os caminhos levam ao Arruda. Estava cheio, lotado, uma pressão enorme. O Santa tem de passar pelo São Caetano, o bicho-papão da segundona. E para passar, o time conta com o apoio da torcida, que arrepia, que faz a terra tremer. Com a bola rolando, os caras vieram para cima. O susto foi grande, mas a resposta veio. Primeiro jogo no Arruda, que foi no dia do meu aniversário, que eu nem comentei com ninguém, né, que nós ganhamos de 1-0, que eu fiz o gol. Fiz o gol da vitória, 1-0, maravilhoso. O Arruda, acho que com 40, 50 mil pessoas. O balanço que vem dos pés de Valdomiro, 1-0 Santa, delírio no Arruda. Vibração, abraços, uma vitória. Vitórias marcha, vitória de raça, de garra. Valeu, moção! Enfim, ali nós inflamamos mais ainda a torcida com aquela vitória. Os torcedores passaram a acreditar. Era chegada a batalha lá em São Caetano. Sem dúvida, o momento mais difícil. E quando os caras abriram 4-1, foi inevitável pensar na eliminação. Mas tu já sabe como esse time era, né? Daqui a pouco o Santa Cruz começou a reagir. 4-2, 4-3... Aí eles começaram a pedir para terminar o jogo. Se tivesse mais 5 minutos, a gente virava o jogo. Basta um empate e a equipe do São Caetano se classifica para a próxima fase do campeonato. Já o Santa Cruz de Recife, se quiser continuar sonhando com acesso à divisão principal do Campeonato Brasileiro, não pode nem pensar na palavra derrota. Vocês fiquem sabendo que o Santa Cruz a gente só ganha com sacrifício. Aquilo era uma final de campeonato para nós. A torcida veio aqui para perto de mim. Deu um jeito de se juntar e ficou no pé do rádio. Não era feito hoje que todo jogo passa na TV. Pense no sofrimento e sem poder ver nada. No terceiro jogo, antes de nós entrarmos no campo, eu reuni o time e falei, gente, se a gente não sofrer gol no primeiro tempo, a gente sai daqui classificado. Por que eu disse isso? Porque o nosso time fisicamente era quase inesgotável. Arley cobra a falta. No rebote, o lateral Wellington domina a bola e chuta no canto direito do goleiro Luciano. O Santa faz um gol e a torcida comemora. Mas depois a comemoração dá lugar à ansiedade, ao sofrimento. Foi algo emocionante, doloroso. Cada ataque do São Caetano, a torcida parece congelada. Mas a cada minuto que passa, festa. Quando o jogo acaba, festa em São Paulo. Festa no Recife. Delírio tricolor. Uma primeira divisão, segura, tricolor. Eu te amo, tricolor, eu te amo, Santa. Nós somos o grande tricolor do Arruda.
essa classificação não deixava de ser um milagre, né? Mas a fé movia mesmo esse Santa de 99. Tu lembra daquela vitória sobre o América de Natal, onde a nossa virada começou? A turma se apegou a tudo naquele momento. E para o Santa chegar à primeira divisão, além de tranquilidade e alegria, o time conta com uma arma poderosa, a fé. Antes da bola rolar no treino, Marquinhos e Márcio Alain oram juntos, uma prática agora comum no Arruda. Desde que o Santa venceu o América de Natal, 2 pastores acompanham o grupo e participam das preleções. As vitórias surgiram. Uma qualidade maravilhosa de pôr Deus dentro do trabalho e a mentalidade de que iríamos conseguir. Isso foi um fator decisivo. Então esses jogadores chegavam energizados, né? Energizados para dentro de campo. Dava canseira. Eu acho que os pastores, em momento algum, eles interferiram na parte tática, na parte de trabalho do Nereu. Eles não interferiram em nada. Era uma coisa mais motivacional, né? Era uma coisa mais que ele usava a fé para movimentar, para estipular. Nos jogos, as camisas, a comemoração, sempre o agradecimento a Deus. No elenco são 8 evangélicos, que não escondem a fé. De uma forma especial, uma bênção realmente a cada jogo. Chegava o momento do quadrangular final. Bahia, Goiás e Vila Nova seriam os nossos rivais. Era jogo lá e cá. Nessa reta final, meus caros, eu virei um verdadeiro caldeirão. A gente partiu em busca do sonho, todo mundo junto. E esse quadrangular tão esperado começou aqui, contra o Goiás. Recife, Arruda, Pernambuco. O mundo é encarnado e preto e branco. Eu tava empolgado demais. Era uma confiança que não cabia em mim, nas arquibancadas. Mas aí o jogo começou e veio aquele susto. Pense no susto. Que deixa o Arruda mudo e o Goiás na frente, 1-0. Foi quando 2 pênaltis mudaram o nosso destino. A esperança, meio que sem querer, foi parar nos pés do nosso capitão. Começar vencendo era muito importante aquele primeiro jogo contra o Goiás. E lembro que nessa preleção, o Nereu talvez tenha falado aí por uns 50 minutos, a 1 hora mais ou menos, onde ele ali botou tudo aquilo que ele queria falar em relação ao jogo. E acabou aquela reunião, né, aquela preleção, e ele esqueceu de definir quem iria bater pênalti. E quando todos os jogadores já estavam se levantando para sair do hotel em direção ao ônibus, para ir para o Arruda, o Charles Muniz, que era auxiliar do Nereu na época, ele levantou assim em voz alta e falou assim: Nereu, você esqueceu de definir quem bate pênalti. Porque ninguém treinou e ele acabou esquecendo na preleção, né? Aí o grupo todo parou na sala, aí Nereu deu uma coçadinha, que ele tinha alguns hábitos assim, muito legais, engraçado, que ele dava uma coçadinha, fazia assim, ó. E ele botou a mão assim na boca e falou assim: ó, é pênalti, quem bate é meu capitão. Aí eu olhei pra ele assim, tomei até um susto, né? Falei, caramba, não treinei. Enfim, vamos pro jogo. A história tá aí pra contar. A defesa verde põe a mão na bola, é pênalti. Tinho cobra e tudo igual, 1-1. Mas não é que de novo a defesa do Goiás tira a bola com a mão na grande área. Isso é pênalti. Tinho bate no mesmo canto, é ali, 2-1 e vira. Então assim, foram 2 pênaltis iguais, de uma emoção assim indescritível, que eu pude ver assim, de uma forma muito clara dentro do campo, a alegria da nossa torcida, sabe? A alegria de começar um quadrangular difícil e vencendo. Na segunda rodada, acabamos perdendo de 1-0 pro Bahia, na Fonte Nova. No contra-ataque rápido, Wesley não perdoa. A bola ainda toca no zagueiro Tinho. 1-0 Bahia. 1-0 Wesley, artilheiro da segundona com 22 gols. Mas o time sai de cabeça erguida. Pior para o Vila Nova, a próxima pedra no caminho do tricolor pernambucano. Veio o Vila Nova. Abri meus portões certo de que a torcida de novo faria a diferença. Que o diga Claudio Milar. Lembra daquele uruguaio raçudo? A hora é essa aqui, tô de novo, vou fazer gol, vamos ganhar esse jogo. Milar não fez gol, mas aí chutou essa bola, que sobrou para Márcio Alain e bola na rede. O Vila ainda empatou com Túlio Maravilha. Mas aí, meus amigos,
teve outro pênalti a nosso favor. E pênalti era com o meu capitão. O gol vinha, mesmo que fosse sofrido. Foi só uma coisa que deu um frio na barriga. Um goleiro com a envergadura muito boa. Ele bate, o goleiro defende, mas no rebote o próprio Tinho faz o gol. Uma alegria, assim, por ter feito o gol, né? Eu até tirei a camisa e tal, pra comemorar com a torcida. O Júlio acabou me expulsando, enfim. E foi assim no sufoco que a gente venceu de novo por 2-1, pra alegria do gringo e de todos nós. Hoje eu tenho a oportunidade de vibrar com eles e vou vibrar. Vai vibrar sempre agora? Sempre vou vibrar, eles merecem. Encerramos a primeira parte do quadrangular em primeiro lugar. Cheio de confiança, meu time partiu pro Serra Dourada, mas acabou perdendo pro Vila Nova com outro gol de Túlio Maravilha. Danado fazia gol de tudo que era jeito. Só que essa derrota nem nos abalou. A bronca foi outra naquela viagem. Depois de tanto azar, só faltava dar defeito no avião. E dá. Aeroportos de Brasília e de Cumbica. Foram 2 voos diferentes e um grande susto para os passageiros. Pouso forçado também em Brasília. Entre os passageiros da VASP estava o time pernambucano do Santa Cruz. Eles já tinham trocado de avião antes da decolagem em Goiânia por causa de um problema numa turbina. Durante a viagem para o Recife, um dos motores parou de funcionar. Ele já deve mandar outro avião para a gente viajar. Vai demorar um pouco, mas é melhor a gente voar com tranquilidade do que estar voando nesse avião. Primeiro que foram 2 aviões que não levantaram voo, né? Embarcamos no primeiro voo, taxiou, deu problema, não subiu. Logo que nós decolamos de Goiânia, rumo a Brasília, o avião começou a apresentar alguns problemas. Mais um voo e novos problemas. Agora o avião que ia direto para o Recife segue para Brasília. O piloto avisa que está com problemas técnicos. Atenção, senhores passageiros, por problemas técnicos vamos retornar a Brasília. Quando ele passa de Brasília, ele começa a tremer, a balançar. Uma coisa diferente de turbulência. O avião estava meio que tendo tendência de dar uma caída para o outro lado, para o lado de uma das asas. O piloto mandou a gente botar tudinho, se abaixar. A gente via que o avião ia pousar de barriga. Pensa na situação de você estar dentro de uma aeronave na janela, olhando e vendo todas as cidades aos arredores de Brasília, porque o avião tinha que voar muito baixo. Os carros de bombeiro embaixo, tá no aeroporto, as sirenes, a gente vem lá de cima e o avião circulando para gastar, né, sobrevoando em círculo assim para gastar o combustível para descer de barriga, que na verdade não foi necessário. Depois é tudo engraçado, mas na hora pensávamos todos que iam falecer. Mais calmos, os jogadores e os outros passageiros rezam. Santo obrigado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. As aeromoças passavam correndo, não sabia nem, era para tranquilizar, não tinha como. Até hoje tenho medo de andar de avião sempre. Aqui no aeroporto de Brasília, o comandante informou que teve que fazer um pouso forçado porque um dos motores do avião parou de funcionar. Nunca passei uma dessa na minha vida, certo? Mas Deus é maior do que tudo, né? Conseguimos escapar. Passado o susto, veio o jogo contra o Bahia. Decisivo, um cara de final mesmo. Eu sei que naquele momento todos contavam comigo, com a minha força para empurrá-los. Jogadores, torcedores, dirigentes, funcionários, enfim, todos juntos vestimos a camisa. O Santa entra em campo cheio de brilho. Para os mais de 50 mil tricolores pernambucanos, o pensamento é um só: tirar o Bahia do campeonato. Esse Arruda, cara, foi... Já vivi muita coisa no futebol, mas pelo contexto, foi uma emoção. Olha, a gente foi com tudo.
De cara, vi Milá abrir o placar no começo do jogo. Mas a alegria durou pouco. Eles vieram pra cima e empataram. O goleiro deles pegava tudo. Mas àquela altura, vou te dizer, até a sorte era coral. Falta do meio da rua, o Tinho, né, o nosso zagueiro, o capitão, queria bater, eu falei, quem vai bater sou eu. Aí eu brinquei até com ele, falou, ó, se você não fizer o gol, eu te arrebento lá no vestiário, brincando com ele, né? Para ser o vilão da história, basta um chute de Valdomiro e a falha pra lá de feia. Quando o jogo terminou, eu olhava pra bancada e eu via a bancada fazer assim. O Santa chora, de alegria. Agora o empate diante do Goiás no próximo domingo garante a vaga na primeirona. O sonho já é quase real. Time macho, time aguerrido, time humilde, unido. É difícil perder. Meu sentimento era de dever cumprido. Tenho consciência do meu papel. Aqui, ganhamos os 3 jogos decisivos naquela reta final. Chegamos à última rodada bem na tabela. E a polêmica estava aí, ó. Tu se lembra, né? Nosso rival, o Goiás, já tinha a vaga garantida e com 1 ponto era campeão. A gente também só precisava de um empatezinho para voltar à primeira divisão e acabar com uma espera de 11 anos. E o Vila Nova, arqui-inimigo do Goiás. Então criou-se uma atmosfera de... Se fosse empate era muito bom, né? E fizeram pressão em cima de mim para eu fazer um arrumadinho, né? Nervosismo, conversas ao pé do ouvido e os bastidores estão fervendo. Como o empate é o resultado que interessa aos 2 times, seria possível um acordo entre o Santa e o Goiás? Quando o meu telefone tocou no quarto, alguém falando de querer fazer uma combinação de resultados. Assim que eu desliguei o telefone, na hora do jantar, eu chamei o presidente e falei com ele, olha, eu estou marcando uma reunião no meu quarto agora com todos os jogadores e eu queria que o senhor participasse também. Estou fora de qualquer combinação que possa vir em relação a essa partida. Nós chegamos até aqui sem combinação nenhuma, não vai ser na última rodada que nós vamos agora aceitar qualquer tipo de combinação, qualquer coisa que seja fora do futebol. Todos os jogadores entenderam a minha posição, abraçaram a minha posição, o presidente idem. E no meio dessa confusão toda, até os pastores entraram. E a pressão foi tanta que Nereu, junto com a direção, pegou um apartamento dentro do próprio hotel, que ninguém sabia que apartamento era aquele, alugamos. Abre a porta do apartamento, pum, daquela forma, bom dia, pá, fechou. O bispo disse, Nereu, Charles, eu falei com Jesus hoje de manhã. E, Nereu, é para entrar para ganhar. Botar o time para ganhar, porque vai ser campeão. Já está escrito campeão, é o Santa Cruz, campeão brasileiro. E ele fez uma oração, e pense numa oração bonita. Só que dentro daquele aspecto ali, eu não conseguia entrar na oração. E Nereu também não. Aí aqui, eu olhava para Nereu, e Nereu olhava para mim. Nereu com o olho meio fechado assim, e eu olhando assim, como quem diz... E aquela oração longa que, não é? Eu admiro todas as religiões, mas o pastor gosta de orações longas. Quando terminou, ele repetiu, falei com Jesus, hoje pela manhã. Saiu, pá, fechou a porta. Aí respondeu uma palavra com ele. Aí Nereu olhou assim pra mim e disse, Charles, será que esses filhos falaram mesmo? Acredite, eu olhei para Nereu assim, a pureza do meu amigo. Aí ele olhou assim para mim, aí eu disse, Neira, como a gente não escutou a conversa? Vamos pro empate, né? Quem o senhor prefere ao lado do Goiás na primeira divisão, Santa Cruz ou Vila Nova? Santa Cruz. Santa Cruz. É um empatezinho. Ele é campeão, a gente é vice. Com a bola rolando, o jogo foi frio. E a gente percebia que o Goiás não queria atacar a gente. Não tem um cheirinho de armação, não? Não tem nada disso. Nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos esperando a reação do Goiás. No segundo tempo, a história não mudou. Lá na Fonte Nova, o Bahia vencia o Vila Nova. A expectativa foi aumentando. E aí, no apito final, veio a explosão.
sonho está realizado. Se for o trabalho da gente com garra, com determinação e a prata da casa, junto com aquele que queria alguma coisa. Aqui, ó, é Tricolor primeira divisão. Eu não sabia se estava andando, se estava flutuando. Se estava flutuando, né? Porque foi muita emoção, né? Depois daquela festa que começou em Goiás, a torcida veio receber o time na porta do aeroporto. Aquele foi um dia de festa do povo, que saiu pelas ruas do Recife e só parou aqui, na porta de casa, festejando sem querer saber do amanhã. O time estava prestes a ir para a terceira, a Série C, havia ultrapassado todas aquelas dificuldades, batalhas, obstáculos e chegou na primeira divisão. Então, para mim, foi uma coisa inesquecível, né? Inesquecível. Muito tempo depois, meu presidente me confessou uma história que tu aí nem imagina. As medalhas daquela conquista estão guardadas até hoje com ele. Nenhum jogador recebeu. É que esse tesouro caiu nas mãos de Jonas só na temporada seguinte. E o time já não era mais o mesmo. Fiquei com a medalha esperando o momento, né? O momento certo para entregar aos jogadores. Mas eu acho que chegou o momento certo agora, não é? Depois de 20 anos... Ano passado ia rolar um jogo festivo aqui para a entrega dessas medalhas. Só que a pandemia do coronavírus infelizmente impediu a reunião daquele time. Mas quando tudo isso passar, eu vou abrir as minhas portas. A medalha de prata vai parar no peito daquele time marcado justamente pelas pratas da casa. Como eu disse lá no início, a história que começou em 1999 não acabou. Está aqui, viva! Foi muito positivo aquele ano pra gente, principalmente a prata da casa, né? E aquilo dali foi algo emocionante, desde o aeroporto até a chegada aqui no Arruda. Eu imagino que aqueles torcedores que vão gostar muito de rever aqueles jogadores da época de 99, né? Daquele acesso que foi incrível. Tudo aquilo que a gente tinha organizado para a festa, a gente estava dormindo e sonhando ao mesmo tempo. Depois de tanto tempo rever dentro do Arruda, onde a gente jogou, onde a gente passou, e a gente rever todos aqueles jogadores que fez parte da história do Santa Cruz e também da história e da vida de cada jogador. Muitas vezes um bom time começa com um bom goleiro ou com um bom atacante. Aqui no Santa Cruz a receita é simples. Um bom time começa com um bom técnico. O olindense Nereu Pinheiro, 49 anos, assumiu o Santa meio sem querer. O orgulho do técnico é trabalhar nas divisões de base, formar jogadores, um número que ele sabe de cor. Na década de 90 eu revelei 108 atletas. E foi com a meninada do Santa que ele levou o time para a classificação. Reconhecimento dos amigos. Se o seu time está sem esquema e ainda não venceu, contrato Nereu. Gratidão dos jogadores. A gente não esquece nunca que ele fez, não só por mim, mas por meus companheiros também da casa. Hoje eu me sinto, é que eles dizem, um verdadeiro tricolor. Eu sou da torcida mesmo, a verdade é essa. Esposas, filhos, filhas, tem que saber que eu sou do Santa Cruz mesmo.